Bom dia, turma. Meu nome é Alberto Bonfim, eu serei o professor dessa disciplina, Teologia Sistemática Trindade. Sejam todos bem-vindos. É uma situação nova para todos nós, devido à situação inusitada em que nós estamos vivenciando. Então nós criamos um meio aí para fazer essas aulas. É uma dificuldade um pouco, difícil. Nós estamos habituados a lecionar com um aluno presente, olhando nos seus olhos, sentindo aquela participação, mas devido à situação, nós estaremos aí tendo uma aula aí de forma EAD, tá bom? Espero que os irmãos tenham lido a apostila que já foi enviado. Acredito que nós vamos conseguir superar esse desafio, irmãos? Que Deus nos abençoe, conto com a colaboração e a participação de todos e a compreensão. Estaremos à disposição para qualquer questão que os irmãos colocarem dentro da disciplina e tentar resolvê-las ou respondê-las da melhor maneira possível. Pois bem, a minha proposta é fazer uma aula de apresentação da disciplina. Mais tarde estarei colocando a primeira aula no grupo para que nós venhamos discutir o assunto de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre Deus, Deus é Espírito infinito, Deus ninguém nunca viu. E aí a Trindade é complexa, ninguém compreende ela na sua totalidade, mas mediante a fé nós aceitamos, o assunto da Trindade. Vamos começar lá atrás, a definição de Platão com relação a Deus. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom, o absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Antes mesmo de ter a teologia, Platão já dá uma definição sobre Deus. E aqui ele já revela grandes verdades que nós vamos encontrar na teontologia, mais na frente. Próximo slide. Teontologia. O que é teontologia? É um locus da teologia sistemática que estuda sobre Deus, mais especificamente sobre Deus Pai. Ela é, em sua forma apologética, a defensora das reivindicações do cristianismo frente àqueles que ainda não creem, e na sua forma dogmática, a esclarecedora dos conteúdos da fé cristã a respeito de Deus para aqueles que já creem. A ontologia. A ontologia pode ser definida como a ciência do ser enquanto ser. Ela estuda em suas razões fundamentais o que é ou pode ser. O estudo do ser divide-se em 4 partes: sua natureza, sua extensão, suas causas e seus valores. Essas 4 partes incluem a ideia, a existência, o ato, a substância, os acidentes, as categorias, a causa e os valores do ser. Pois bem, então nós temos aí 2 palavras, 2 ciências: teologia mais ontologia. A soma dessas 2 palavras vai aparecer, conforme está aí no slide, essa palavra chamada teontologia, que trata sobre o estudo do ser de Deus. Essa palavra foi criada pelo teólogo Levi Sperry Chafer, que criou esse neologismo a fim de definir melhor a doutrina de Deus. No próximo slide, observamos aí qual é a definição do Catecismo de Westminster sobre Deus. Diz o seguinte, esses teólogos ingleses: Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade.
Então, já podemos observar e aí entender que Deus, ele é espírito. Ninguém nunca viu Deus. Então, assim, já fica meio complexo estudar alguém que ninguém nunca viu. Segundo, ele começa a destacar aí alguns atributos que é somente da sua pessoa. Espírito infinito. Ele é eterno. Ele é imutável, não há sombra de variação em seu ser. Ele possui atributos único e exclusivo dele, sobre toda a sabedoria, todo o poder, toda a santidade. É o único que é justo, é o único que é benigno, que é bom, e é a única verdade absoluta. Então, o Catecismo de Westminster define muito bem quem é Deus. No próximo slide, se você observar, aí nós podemos ver aí o ser de Deus, a prova da sua existência, né? Ainda que ele seja espírito infinito, ninguém nunca ouviu, existem na teologia provas que nós podemos usar como argumentos para provar a existência de Deus, ainda que na Bíblia Deus não está preocupado em provar a sua existência. Mas vamos lá, nós temos alguns argumentos na teontologia que provam a existência de Deus. Chamamos de argumentos históricos, né? A própria história em si vai provar a existência de um ser supremo. O argumento cosmológico, nós temos aí o universo, os planetas, as galáxias. Alguém criou tudo isso. Nós temos o argumento teleológico, né? Que é do desígnio, né? Da razão. Nós temos o argumento ontológico, né? Da ontologia do ser, né? Da antropologia. Alguém criou o ser humano. E nós temos os argumentos morais, né? Que nós vamos falar sobre a consciência, né? Deus criou um ser racional, um ser moral. Ainda que ele continue praticando coisas erradas, ele sabe no seu interior sobre seus direitos e suas obrigações. Próximo slide. Meios de conhecimento de Deus. Ainda que nós já falamos sobre esses argumentos, nós temos outros meios para provar, né? Ou melhor, para que nós venhamos ter um conhecimento de Deus. Primeiro, a razão e intuição, né? A razão é a voz secreta da alma, né? Que aprova ou reprova os nossos atos. Nós temos a tradição e a experiência. E por fim, nós temos a revelação, né? Aqui é o ponto culminante da teologia. Por quê? A revelação de Deus dá-se através da Bíblia Sagrada. A maior revelação de Deus está na Bíblia Sagrada. E aí, por falar de revelação, no próximo slide nós vamos ver os modos de revelação de Deus. Nós temos dois modos de revelação de Deus especificamente. O primeiro eu chamo de revelação geral, através da criação. Salmo 19, do 1 ao 6, né? Eu vou ler só o primeiro versículo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, houve um arquiteto, alguém criou tudo isso, né? Não foi uma poeira cósmica, não foi uma grande explosão chamada Big Bang, não foi uma junção de prótons, elétrons e nêutrons e etc. e tal. Alguém criou tudo isso. E o segundo modo de revelação de Deus para a humanidade, ela é dividida em duas partes: a palavra escrita e a palavra viva. A palavra escrita é onde a Bíblia em si começa a ser escrita. Êxodo 17:14, quando Deus manda Moisés escrever no livro. Por quê? Porque toda a revelação de Deus aos nossos antepassados, de Adão até Moisés, era de forma oral. Era passado de pai para filho. Quando chega na época de Moisés, Deus então manda escrever no livro, a palavra escrita, para que pudesse ser repetido de geração em geração. E aí, passados então o Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento. Quando chega aqui na plenitude dos tempos, na época do Império Romano, agora vem a revelação de Deus especial, de forma mais que especial. A própria palavra, ela não é mais escrita, agora ela é uma palavra viva. Quem é essa palavra viva? É o Verbo, de João 1:1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João 1,14 diz que o próprio Deus
habita no meio da humanidade na pessoa do Filho. Né? João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a palavra viva, a forma mais especial que Deus criou para se revelar a nós, a humanidade. Pois bem, diante de tudo isso, ainda podemos conhecer Deus pelos seus nomes, pelas suas obras, pelo culto, por Cristo, a expressão perfeita de Deus, né? Na época em que ele se manifestou e encarnou e habitou entre nós há quase 2000 anos atrás. E por atributos, né? Pelas suas características inerentes a ele. Próximo slide. Os nomes de Deus. Entretanto, nós encontramos nos originais da Bíblia Sagrada, principalmente aí no hebraico, a língua predominante do Antigo Testamento, os nomes de Deus em que ele se revela naquela época. Elohim, El Elyon, El Shaddai e Adonai. Conforme está aí no slide, depois você pode consultar a sua Bíblia para ver os textos sagrados. E aí nós ainda temos nomes compostos. O que isso quer dizer? É que Deus, naquela época, ele não foi conhecido apenas pelo seu nome, mas pelas suas ações. Para cada ação que Deus agia em prol do seu povo, o povo então entendia e fazia a junção do nome Jeová à ação. Por exemplo, primeiro exemplo aí, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Ou seja, para cada ação que Deus fazia, eles davam um nome composto. Quando curava alguém de uma doença, de uma enfermidade, Jeová Rafá. Quando o povo se sentia em paz, em felicidade e prosperidade, Jeová Shalom. Então assim, conforme está aí nos textos, você pode consultar. Para cada ação, eles associavam o nome Jeová à ação. Entenderam? Próximo slide. Aí sim, o nome de Deus, se você for ver nos originais, de acordo com o hebraico, nós chamamos isso de tetragrama. São essas 4 consoantes. Impronunciável, porque no hebraico não há vogais, apenas consoante. Então esse tetragrama aí no hebraico grafado, geralmente por Yahvé, ou Jeová, ou Javé. É o nome pessoal do Deus de Israel, que em nossas versões aparece como Jeová. Ok? Então está aí a explicação. Chegou no período da história em que foram colocadas algumas vogais, que é chamado de sinais massoréticos no hebraico, e aí eles conseguiram fazer uma pronúncia, e o mais próximo foi Adonai, mas eles preferem chamar de o Eterno, e quando chega na língua grega do Novo Testamento, passa a chamá-lo de Kyrios, que na nossa tradução passa a ser Senhor com S maiúsculo. Tudo bem? Próximo slide, o nome de Deus. Até hoje em Israel os judeus chamam Deus de Hashem, palavras hebraicas que significam o nome, conforme está em 2º livro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Próximo slide, vamos entrar aí na Trindade divina, né? A doutrina da Trindade consiste em um dos grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, indaga Santo Agostinho: quem compreende a Trindade onipotente? E quem fala dela ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz. Contendem e discutem, e contudo ninguém contempla essa visão sem ter paz interior. Não se trata de 3 deuses independentes, são 3 pessoas, mas um só Deus. Os 3 cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra são um. Compreenderam? Então assim, não são 3 deuses independentes. O triteísmo que afirma isso, mas nós confiamos e cremos na Trindade, 3 pessoas distintas, porém una. Essa palavra, ela não encontra-se na Bíblia. Vamos lá? Olha aí no próximo slide. A Trindade divina. O termo Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas. É uma formulação posterior, de caráter teológico. A palavra em apreço foi atribuída à divindade, no final do 2º século, por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo.
O credo atanasiano afirma: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. No trinitarianismo, que honra as Escrituras, Jesus é Deus Todo-Poderoso. No unicismo, Deus é Jesus. Os modalistas e unicistas de hoje confundem as pessoas da Trindade, mas a palavra de Deus não nos deixa em dúvida, como já vimos, as três pessoas são distintas. E continuando ainda falando da Trindade. O momento decisivo sobre a Trindade, ou melhor, sobre a doutrina da Trindade, ocorreu no Concílio de Nicéia em 325 d.C., quando a Igreja rejeitou a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, há somente um Deus, não dois. A distinção entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, e o Filho é Deus no mesmo sentido que o Pai o é, dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância, e que o Filho é gerado, único gerado ou unigênito, João 1, 14, 18, 3, 16, 18, e não feito. O credo niceno inequivocadamente reconhece a deidade do homem da Galileia. Então podemos analisar aí que Cristo não é criado, ele foi gerado, ele é da mesma substância, mesma essência. Resumindo, ele é da mesma natureza do Pai. E por fim, para encerrar a aula de apresentação, pense nisso: quão grande é Deus, quão grande é Deus e o quão pouco nós sabemos sobre ele. Já dizia Ampère, o cientista descobridor da eletricidade. Amém? Então que Deus nos abençoe. Essa é uma aula de apresentação. Então espero que os irmãos possam ouvi-la, e eu vou mandar depois para o grupo de vocês o slide para quem quiser imprimir ou assistir, ou melhor, visualizar no computador. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia.